No vídeo de hoje você vai aprender como otimizar os resultados operacionais e financeiros da sua empresa utilizando as estratégias de ultraaprendizagem. Inicialmente, é interessante nós trazermos o conceito de ultraaprendizagem. Caso você já conheça esse conceito ou tenha ouvido falar sobre esse tema, vale a pena rememorarmos esse ponto para que a gente possa traçar o fio condutor que vai balizar a nossa conversa. De acordo com Scott Young, ultraaprendizagem é a estratégia para adquirir determinado conhecimento ou habilidade que é realizada de forma autodirigida e intensiva, ou seja, ela é rápida, ela acontece em um período determinado pré-estabelecido de forma bastante intensa, sem interrupções. Nesse conceito é interessante nós analisarmos dois pontos que ele traz com bastante eloquência. Primeiro, que ele fala que é uma estratégia para adquirir determinado conhecimento. Estratégia nos remonta que é algo que requer uma metodologia, então existe uma técnica, existe um passo a passo que você deve seguir para atingir esse conhecimento, para atingir essa habilidade que você deseja desenvolver. O outro ponto que a gente precisa analisar aqui é que ele é autodirigido, ou seja, você precisa estar no controle desse processo, você precisa assumir a direção da aquisição desse conhecimento, dessa nova habilidade que você quer desenvolver. E quando a gente fala de autodirigido, para você estar 100% no controle desse processo de aprendizado, você precisa responder inicialmente 3 questionamentos: por quê, o que e como, nessa ordem, e é importante que você os responda nessa ordem. E você pode até questionar, mas não deveria primeiro determinar o que aprender para depois estabelecer o porquê? Na verdade, não. Pense da seguinte forma: você deseja aprender algo que está ligado a um determinado tema geral. Então, olhando para esse tema geral, você vai definir o porquê você quer aprender. Você vai fazer uma pesquisa vasta sobre esse tema e identificar de fato se aquilo que você deseja aprender vai lhe proporcionar atingir o objetivo que você deseja. Analise o seguinte cenário: imagina que você trabalha em uma grande empresa ou uma corporação, ou você é dono de uma grande empresa e você gostaria que seus funcionários desenvolvessem alguma habilidade, ou você gostaria de aprender uma nova habilidade para você, quem sabe, ter um maior salário ou subir de cargo ou receber uma promoção. Nesse contexto, você vai procurar um curso superior, uma pós-graduação ou um curso técnico que vai te permitir desenvolver habilidades específicas. Você então desenvolve, passa um determinado tempo estudando, ao final você tem um diploma, tem um determinado conhecimento, mas que não te possibilitou chegar no objetivo que você queria. Você não recebeu a promoção, não teve aumento, ou você possibilitou isso aos seus funcionários e eles continuaram ali na posição em que estavam antes de fazer o curso. Estão com maior conhecimento, mas isso não conseguiu ser aplicado dentro da sua empresa. Por que isso aconteceu? Porque esse conhecimento que foi adquirido, não é que ele não seja necessário, mas ele não era o conhecimento que a empresa precisava naquele momento para impulsionar o negócio, para avançar para o próximo nível. Então é isso que você precisa observar. Você precisa ver se o local que você está, qual é o conhecimento que esse local está demandando, como você pode melhorar, o que você precisa acrescentar no seu rol técnico, naquilo que você já domina, nas habilidades que você já detém, o que você precisa desenvolver para que você seja um diferencial e para que você consiga ir subindo de cargo. Conseguiu entender? Então, é nesse ponto que o porquê é fundamental. Porque você pode, às vezes, dedicar tempo aprendendo algo que não vai te levar ao objetivo que você deseja. Então, o primeiro ponto é esse. Identifica o porquê você precisa desenvolver esse conhecimento e se ele vai, de fato, te levar para o objetivo que você quer. Determinou o porquê, agora você vai estabelecer o que você precisa aprender. Uma vez que você já definiu o porquê, o motivo que vai te fazer dedicar tempo para desenvolver esse conhecimento, essa nova habilidade, você vai determinar o que você vai aprender dentro daquele macro conhecimento. Para isso, existe um exercício bastante simples, mas muito eficaz. Você pega uma folha de papel em branco. Nessa folha, você vai dividi-la em 3 colunas. A primeira coluna, você vai colocar o conceito. Na segunda coluna, você vai colocar os fatos. E na terceira coluna, você vai colocar os procedimentos. Na coluna do conceito, você vai colocar tudo aquilo que você precisa compreender, todos os conceitos que você precisa conseguir explicar de uma forma clara e simples.
e que você consiga também explicar a aplicabilidade dele. Então, tudo que você precisa entender entra ali na coluna do conceito. Na coluna dos fatos, você vai colocar toda a informação que você precisa tão somente memorizar. São questões irrefutáveis, coisas que não dá para você negociar. É aquilo ali e pronto. Então, tudo que você só precisa memorizar entra na coluna dos fatos. E na coluna dos procedimentos, você vai colocar tudo aquilo que você precisa praticar, treinar, aplicar e desenvolver, quer seja no âmbito pessoal, quer seja com seu time de colaboradores. Então, tudo que é passível de treinamento entra na coluna dos procedimentos. Após você colocar todos os conhecimentos distribuídos dentro dessas colunas, você vai então passar para a etapa de sublinhar. Você vai sublinhar os pontos que você identifica que você vai ter mais dificuldade de desenvolver. E por que essa etapa é muito importante? Porque quando você identifica os pontos que podem ser pontos de entrave nesse processo de aprendizado, você já está mapeando as suas possíveis dificuldades. Você já está mapeando os pontos que provavelmente te fariam desistir de continuar esse processo de aprendizado. E se você já mapeia esses pontos de dificuldade, você consegue previamente, antes mesmo de começar a etapa de construção desse conhecimento, antes mesmo de começar o processo de aquisição dessa aprendizagem, você já consegue pesquisar métodos e maneiras ou processos de entender esses conceitos que vão ser mais difíceis, de uma forma que quando você chegar na etapa de estudá-los, eles não vão ser mais uma dor de cabeça, ou não vão ser um problema que vão te paralisar, porque você já identificou lá no início do processo e já estabeleceu diretrizes para que você possa vencer essas barreiras. Então essa etapa é muito importante, não desperdice. Sublinhe os pontos de dificuldade e trace soluções para que quando você venha estudá-los, você consiga vencer e eles não sejam mais um problema ou uma dificuldade no processo. E por fim, uma vez que você determinou por que você deseja adquirir esse conhecimento, já estabeleceu o que você vai aprender de forma sequencial e dividindo entre conceitos, fatos e procedimentos, você vai agora estabelecer o como. O como representa a estratégia que você vai utilizar para conseguir aprender. Scott Young, o autor citado no início desse vídeo, que traz o conceito de ultraaprendizagem e que vai nos conduzir aqui durante essa conversa, nos ajudando a entender a melhor forma de ajudar você e a sua empresa a alavancar o seu negócio, ele nos mostra que existem várias estratégias, vários princípios que podem te ajudar a adquirir esse conhecimento. Nós vamos discorrer sobre isso ao longo da nossa conversa. Agora você pode estar fazendo o seguinte questionamento. Ok, entendi o que é a ultraaprendizagem, já sei que ela pode me ajudar no processo de aquisição de conhecimentos e habilidades, mas como é que de fato isso vai me ajudar a, por exemplo, ter uma promoção ou a aumentar a minha produtividade? Ou se eu sou o dono de uma empresa, como é que isso vai ajudar a eu fazer com que a minha empresa tenha melhores resultados e eu consiga otimizar, inclusive ter esse resultado de forma financeira? Para exemplificar de forma simples e clara como a ultraaprendizagem pode ajudar a alavancar o seu negócio, vamos analisar um estudo de caso realizado em uma empresa de cerâmica de grande porte localizada no sul do estado de Santa Catarina. Talvez você se questione, mas por que analisar um estudo de caso de uma empresa de cerâmica tendo tantos outros ramos produtivos no nosso país? A resposta pode te surpreender. 512,5 milhões de dólares totalizam o valor em exportações somente no ano de 2023 desse setor. O Brasil destaca-se como um dos maiores players do mercado mundial, tanto em exportação como em consumo nacional de cerâmicas. E a crescente vertente desse mercado tem impulsionado as empresas desse setor em específico a buscarem otimizar os processos de produção a fim de que eles tenham menos perdas, evitar retrabalhos e consigam ter uma maior lucratividade. Pensando nisso, os autores Nunes, Filho e Bristol realizaram um estudo que tinha como objetivo analisar como as perdas, retrabalho e ineficiências impactavam negativamente a produtividade das empresas. E aqui cabe, nesse momento, nós analisarmos o conceito de perda, retrabalho e ineficiência. É importante que entendamos como perdas qualquer atividade que requer recurso humano, mas que não gera valor.
Então você tem um gasto, investimento ali de mão de obra, mas não tem valor agregado a essa atividade. Isso se configura como perda. E como que a gente pode identificar isso? Erros que requerem retrabalho, que precisam ser corrigidos, produção de itens que não vão ser utilizados pelo mercado e ainda quando você tem uma produção de insumos que por algum erro na produção precisam ser descartados. O retrabalho, como o próprio nome sugere, é quando você precisa fazer novamente uma atividade que, quando realizada da primeira vez, não foi feita da forma adequada. E a que são atrelados retrabalhos? Há erros no planejamento, há erros no projeto executivo ou até mesmo há erros de comunicação dentro da própria organização, onde uma determinada equipe não recebeu uma determinada atualização de algum produto ou serviço que estava sendo executado. E quando a gente fala de ineficiência, é quando o time não estava preparado para realizar determinada atividade. Quando a equipe não estava, ou uma pessoa, ou a equipe inteira não estava pronta para executar determinada demanda outrora imposta. Buscando resolver esses problemas da perda, da ineficiência e do retrabalho, os autores propuseram a aplicabilidade do método PDCA, onde eles iriam avaliar o cenário atual da empresa, encontrar os pontos que precisavam de melhoria, estabelecer mecanismos em que eles iriam atuar para resolver esses pontos de perda, esses pontos de dificuldade que estavam sendo identificados no processo produtivo. Após isso, eles iam aplicar um treinamento com todo o time, verificando que de fato todos estavam entendendo a importância das modificações a serem implementadas. Após esse treinamento, eles iriam acompanhar a aplicabilidade dos ensinamentos repassados e, tendo feito esse acompanhamento, iriam coletar dados para apresentar os resultados. As considerações finais desse estudo são extremamente assustadoras, de tão positivas que foram. Porque com isso eles conseguiram reduzir as perdas, eles conseguiram diminuir o percentual de retrabalhos e eles conseguiram, consequentemente, aumentar a produtividade e ampliar a lucratividade da empresa, chegando ao ponto de tirar uma linha inteira de produção. Então pense, havia uma linha inteira de produção que estava obsoleta e após a análise do estudo, eles identificaram que ela poderia ser retirada e que isso não afetaria o desempenho. Muito pelo contrário, isso melhoraria o desempenho, tão tal que os percentuais ao final do estudo apresentaram isso. E aqui é importante nós analisarmos que se talvez esse estudo não tivesse realizado, muito provavelmente essas ações de retirada de uma linha de produção, de análise da metodologia aplicada para mudá-la e aprimorar os resultados, muito provavelmente talvez isso tivesse acontecido porque nós estamos aqui falando de uma empresa de grande porte, uma empresa que é player no mercado mundial, não só no mercado nacional. Uma empresa que tem uma visibilidade, uma história muito grande. Então tem um time de pessoas que trabalha exatamente voltado para sanar esses problemas e para encontrar pontos de dificuldade que precisam ser resolvidos. Mas o fato é que com a realização do estudo, esse processo que poderia demorar talvez anos, ele foi otimizado para um período muito menor. E é exatamente aqui nesse ponto em que um dos princípios da ultraaprendizagem se aplica e que a ultraaprendizagem se comprova e se mostra eficiente e eficaz. Porque veja, a equipe que foi aplicar e desenvolver o estudo, eles poderiam tão somente ter ido até a empresa, ter encontrado alguns pontos em que eles identificassem que precisava melhorar, ter feito alguns treinamentos e ter ido embora. Talvez isso tivesse surtido algum efeito, tivesse impactado algumas pessoas que se preocupam com o bem-estar e com o desenvolvimento empresarial, provavelmente sim. Mas até que ponto isso perduraria? Será que no longo prazo isso teria um efeito real? Muito provavelmente não. E diferente disso, eles não só foram lá e fizeram um treinamento, apresentaram ideias para melhorar e foram embora. Eles fizeram um estudo de mão na massa, de chão de fábrica, eles encontraram os pontos que precisavam ser modificados, acompanharam desde a operação até a gestão e ficaram atentos a esse processo de melhoria de implantação. E ali, durante o processo, eles identificando ainda outros pontos que precisavam de ajustes, não só aqueles inicialmente apontados com o primeiro levantamento de dados realizado. O que isso nos mostra?
que a ultraaprendizagem, ela faz com que durante o processo você otimize ainda mais a sua capacidade de aprendizado. Mas talvez você ainda não esteja conseguindo linkar como que esse estudo traz o princípio que está lá dentro da ultraaprendizagem. E é aqui que é importante a gente fazer um adendo e trazer uma explicação que está no livro do Scott Young, onde ele vai explicar para a gente sobre a questão de aprendizagem direta. Muitas vezes o que acontece? Acontece um tipo de aprendizagem onde ela não é direta. Você recebe uma informação, mas você não consegue absorvê-la ao ponto de replicá-la no seu cotidiano. E para que a aprendizagem seja direta, que você consiga absorver e aplicar, implementar na sua prática cotidiana, você pode utilizar 4 táticas para desenvolvê-la. A tática 1 é a aprendizagem baseada em projetos, a tática 2 é a aprendizagem imersiva, a prática 3 é o método do simulador de voo, bastante interessante, vale a pena conhecer, e a tática 4 é a abordagem exagerada. Mas aqui, para não ficar muito longa a nossa conversa, a gente vai se atentar à tática 1, que foi a tática que esses estudiosos aplicaram nessa indústria de cerâmica do sul do estado de Santa Catarina e que conseguiram ter esses resultados, que é a tática da aprendizagem baseada em projetos. E ela é muito simples de você entender. Imagina o seguinte cenário: você decidiu aprender uma nova habilidade e aí você decide que você vai assistir aulas para adquirir esse conhecimento que você precisa. Então você assiste aulas, toma notas, tenta aplicar de certa forma a teoria que você está absorvendo, toma mais notas, assiste mais aulas. Se tiver algum exercício prático, você se coloca à disposição, faz esse exercício prático e você finda esse ciclo finalizando ali as aulas. Pode ser que alguma parte desse conhecimento tenha fixado, mas pode ser que boa parte dele tenha se esvaído ao longo do processo. Pode ser que ao final você não lembre dos conteúdos iniciais que você viu lá nos primeiros tópicos, nos primeiros módulos. E não é isso que a tática da aprendizagem baseada em projetos faz. O que a aprendizagem baseada em projetos ela faz? À medida que imagina que você tem um bloco de 10 tópicos para aprender determinado assunto. A cada tópico, você vai desenvolvendo uma etapa de um projeto, quer seja aprender programação. A cada tópico você vai desenvolvendo uma parte de um programa que você vai desenvolver, quer seja um projeto escrito mesmo, por exemplo, um artigo, uma monografia. Você entende como é que é feita a introdução e você começa a fazer, você entende como é que é feito o referencial teórico e você começa a escrever. Você quer aprender um novo idioma, então você começa a aplicar, a fazer conversação. Você no primeiro estuda toda a gramática para depois começar a treinar a conversação. Então entenda que a aprendizagem baseada em projeto, ela consiste em você, volta lá para aqueles 3 pontos que a gente viu no início. Você vai estabelecer o porquê você quer aprender, você vai definir o que e o como vai ser através de um projeto. Então você já estabelece logo de início o que você vai desenvolver, o que você vai ter produzido no final da aquisição desse conhecimento. E quando você desenvolve um projeto, você consegue ver substancialmente o conhecimento que você adquiriu tomando corpo, tomando forma. E é aqui que fica interessante, porque quanto mais você vê o resultado real daquilo que você está aprendendo, a aplicação prática daquele conhecimento que você está adquirindo, mais você sente vontade de passar para o próximo nível, porque você tem o desejo de ver aquele projeto concluído. É esse o ponto. É essa virada que vai te ajudar a não procrastinar e que vai te permitir concluir esse projeto que você iniciou e assim conseguir finalizar aquela aquisição de conhecimentos que você se propôs a fazer. E aqui é importante a gente deixar claro que a aquisição de conhecimento ela não finda, ela não acaba. Mas quando você decide desenvolver uma nova habilidade, você precisa estabelecer o teu marco inicial e o teu marco final. Se for, por exemplo, aprender um novo idioma, o teu marco final deve ser quando você atingir a fluência. Eu já sei os cumprimentos, eu já consigo pedir comida em restaurantes, eu já consigo me locomover, falar algumas frases. Não, o marco inicial é quando você ainda não tem nenhum conhecimento sobre o tema e o marco final, no caso da aquisição de um novo idioma, é quando você conseguir fluência nesse novo idioma. Então você tem que estabelecer esses marcos de aprendizagem. Após esses marcos, você pode começar a desenvolver outras habilidades ligadas a essa aprendizagem.
Por isso que eu disse que o conhecimento ele não se limita. Não é porque você chegou no marco final que não tem nada mais a adquirir daquele assunto ou daquela ideia. Não, sempre tem algo novo a ser aprendido. Mas nesse processo dos ultra aprendizes, que é o que você está se propondo a fazer e a ser, você precisa estabelecer o marco inicial e o marco final. No caso do nosso estudo da empresa de cerâmica que foi realizado pelos pesquisadores lá no sul de Santa Catarina, é importante a gente observar que o marco inicial foi quando eles chegaram na empresa e foram inicialmente identificar quais eram os gargalos, quais eram os pontos de ineficiência do processo produtivo e onde a empresa estava falhando para que eles pudessem apontar pontos de melhoria. E o marco final desse processo foi quando eles conseguiram atingir os resultados que os gestores esperavam. E quais foram esses resultados? Quais foram os resultados reais que esse estudo apresentou? Houve uma redução no percentual de retrabalho em 41%. Uma diminuição da ociosidade dos colaboradores em 286% e uma redução de 60% no quantitativo de homem-hora por metro quadrado. E o que esses resultados, o que esses indicadores significam para nós, que estamos olhando esse estudo, que estamos atrelando esse processo realizado ao conceito de ultraaprendizagem? Isso significa que a diminuição das perdas, que a redução de retrabalhos e que quando eu praticamente elimino as ineficiências do processo produtivo, eu vou conseguir ter uma maior lucratividade e uma maior produtividade da minha empresa. Isso nos mostra que quando nós permitimos que todos os funcionários da empresa se tornem ultra-aprendizes, os resultados podem ser exponenciais. Se você, enquanto dono de uma empresa, permitir que os seus colaboradores se tornem ultra-aprendizes e desenvolvam novas habilidades, novas técnicas, pautada em um método de aprendizagem que baseia-se no desenvolvimento de projetos, onde haverá uma imersão desse novo conteúdo e uma aplicabilidade real e acompanhada desse processo, você com certeza vai ver uma mudança significativa na cultura organizacional da sua empresa. Se você chegou até aqui, eu te convido a comentar o que você achou mais interessante nesse vídeo e se ficou alguma dúvida sobre alguns conceitos que foram tratados aqui, pode colocar também nos comentários a sua pergunta, o seu questionamento ou ponto de sugestão para que a gente possa estar abordando em outros vídeos essas temáticas. Te convido também a clicar em gostei, porque é muito importante para a gente que você compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que vai agregar valor na vida dela. Afinal de contas, todos nós estamos sempre precisando melhorar, precisando aprender algo novo e nos tornarmos ultra aprendizes faz toda a diferença nesse processo. Até o próximo vídeo!